É importante voltar ao tema que abriu esta edição do CNN Prime Time desta noite, o resultado da super quarta nas decisões dos bancos centrais de Brasil e Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você lembra, queda de meio ponto percentual. No Brasil, alta de 0,25 ponto percentual, levando a nossa Selic para 10,75% ao ano. Eu converso agora com Tatiana Pinheiro, ela é economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time, é um prazer mesmo, boa noite. Já era esperada essa elevação, todos sabemos disso, vocês especialistas falavam disso, mas é importante ter a sua visão sobre o que vai ser levado em conta para saber até quando o movimento vai continuar sendo de elevação. Tatiana, mais uma vez, boa noite. Boa noite. O movimento de elevação de taxa de juros no Brasil pelo menos, eu acredito que ao longo das próximas duas reuniões, né? Então, além da reunião de setembro, nós temos a reunião de novembro e a de dezembro, e eu acredito que esse ciclo, esse mini ciclo de alta de juros deva perdurar até dezembro desse ano. O consenso dos economistas que tem na pesquisa Focus traz uma expectativa de elevação de taxa de juros até janeiro, né? Então, incluindo a primeira decisão do ano de 2025. E o mercado financeiro, a curva de juros, ela contém aí uma expectativa de alta de juros até março do ano que vem. Tatiana, eu vou colocar nessa conversa a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Thaís, por favor. Tatiana, boa noite. Uma das principais leituras do Banco Central foi apontar o chamado hiato positivo, ou seja, a economia brasileira operando acima da sua capacidade produtiva, o que é realmente inflacionário. Eu queria a sua leitura sobre esse recado, né? Assim, quanto que o Banco Central precisaria conter esse crescimento mais forte para garantir uma convergência da inflação para a meta? Olha, ele ressaltou, né, ele justificou tanto pelo aquecimento, pela surpresa do aquecimento da economia, com a economia crescendo acima do potencial, ou seja, sendo fonte de pressão inflacionária, também chamou atenção novamente a evolução dos preços dos ativos, principalmente a taxa de câmbio, com a depreciação da taxa de câmbio, e aí trouxe uma projeção que subiu, né, em relação à decisão de julho, né? Então, a projeção de inflação para o horizonte relevante de política monetária, que eles consideram que é o primeiro trimestre de 2026, passou para 3,5%. E isso era antes projetado em 3,4%. Então, está se distanciando da meta de 3%. Quando ele mostra isso no cenário de referência, que considera a alta de juros que os economistas, em média, esperam, ele está sinalizando, ao meu ver, que precisa de um pouco mais do que os economistas esperam na mediana, que é 100 pontos de alta, ou seja, subir a Selic de 10,5 para 11,5, né? Então seria um pouco além desses 11,5 para realmente assegurar a convergência da inflação à meta, isso no modelo hoje, considerando uma taxa de câmbio depreciada ali, mais fraca, na casa dos 5,60. Se, obviamente, essa taxa de câmbio, ela recua, hoje ela teve um desempenho super positivo por conta aí da expectativa e da própria, da efetivação do início do corte de juros nos Estados Unidos, e a taxa de câmbio, ela melhorou um pouco e veio para 5,50. Então, se continua no 5,50, se continua apreciando, de repente vai para um 5,40, obviamente que esse ciclo, essa expectativa e o quanto que é necessário aumentar de Selic para trazer a inflação para a meta, ela tende a ser menor do que a sinalização que eles deram hoje. Mas hoje eles estão sinalizando que é alguma coisa mais do que um ponto de aumento de taxa de juros. Agora, Tatiana, e falando muito claramente, e aliás, mais claro do que você fala é impossível, porque é muito fácil entender o que você fala, mas tem movimento que este governo possa fazer para tentar acelerar esse retorno para um movimento de baixa nos juros no nosso país? Tem. Uma coisa muito importante para ser colocada, pelo menos na nossa opinião, é crucial a condução da política fiscal daqui para frente, nesse movimento, né? O próprio aquecimento da economia e essa justificativa, né? O Banco Central
olhando e vendo, né, uma economia crescendo acima e podendo ser pressão de inflação, esse aquecimento da atividade econômica é por conta de uma política fiscal expansionista. Então, é crucial para trazer a inflação para baixo, o que o governo tanto vem falando, que é a harmonia entre a política monetária e a política fiscal. A política fiscal também tem que ajudar nesse trabalho de trazer a inflação para baixo, de garantir que a inflação fique baixa ao longo do tempo. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer foi nosso, prazer.